Conexão. Olá, já estamos ao vivo na nossa live de hoje, dia 1/4/2020, quarta-feira, e vamos receber aqui uma pessoa muito especial, acabou de entrar, Juliana. Estou convidando ela. Queca Pinheiro também já está com a gente. O Bruno, seja bem-vindo. Obrigada, Bruno, pela sua audiência. O Bruno está acompanhando a gente aqui quase todo dia. Boa tarde, Ju. Oi, Ari, tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vindo à nossa live de hoje. Obrigada. Eu estou muito Estou feliz. feliz aqui. Eu também estou muito feliz com esse projeto, assim, porque nasceu assim da vontade de compartilhar algo nesse momento que a gente está vivendo, né? E foi incrível, assim, porque todas as pessoas que eu estou convidando, que são meus parceiros, meus amigos, profissionais que eu admiro, né? Eles prontamente estão aceitando e estão compartilhando, assim, o que a gente tem de melhor, sabe? Um conteúdo de valor que está dando muitos insights para as pessoas. Eu mesmo estou aqui, estou anotando, porque saio daqui com um monte de ideia e a gente é muito visual, né? Aí a gente acaba montando Com todo certeza. o nosso O radar cenário. também fica ligado, assim, para esse processo de aprendizagem, né? A neuroplasticidade do cérebro. A gente mira no que vê e acerta no que não vê. Eu também gosto muito Eu vou dessa esperar ideia. alguns minutinhos para as pessoas entrarem, mas aí eu já estou dando oi aqui para o pessoal que está aqui. O Bruno de Guarulhos está acompanhando a gente. A Queca Pinheiro já entrou também. Vide Bem Falar. Leandro Crísio. Olá, boa tarde. O Leandro colocou. O Bruno está falando que ele está acompanhando e está trabalhando, então deve estar fazendo home office aí. Então, que bom, né? Vai escutando, né? Vai produzindo e vai vendo as nossas dicas aqui. A Daiane, do Rio de Boa Janeiro, tarde, que bom. Ligiane. Hã? Eu vi a Ligiane aí, deu boa tarde. Eu conheço a Liz também, que trabalha com seguros. É uma A profissional super Lígia, dedicada aí. Liviane. A Daiane está acompanhando a gente do Rio de Janeiro. A Daiane é líder de equipe. Então, eu falei para ela assim: ó, o tema de hoje tem tudo a ver com você, vem com a gente. Que bom que ela tá. Rita Cabelo. A Gabi também, do Rio de Janeiro. Que bom, a Gabi também tá assídua aqui, ó. Obrigada, Gabi. Um beijo para você. A Tami, seja bem-vinda, Tami. A Queca Pinheiro está colocando boa tarde, meninas. Também estou assistindo e trabalhando. Isso aí, a gente também está assistindo e está trabalhando. Brasil, tá trocando pneu com o carro andando, né? É. Bem-vindo ao grupo. E assim, uma das coisas que a gente vai falar, né, só dando um spoiler assim da nossa conversa, é essa questão da adaptabilidade, né? Tem se falado muito nisso, né, Ju? E a gente já trabalha as competências de líder, né? Tanto na gente mesmo como nos nossos clientes. E o quanto isso se tornou mais importante agora nesses momentos de crise, né? É, é o reaprender, desaprender, reaprende de novo. Existe uma. Usar o nosso cérebro a nosso favor, assim, a neuroplasticidade, né? Criar novas conexões, tanto neurais quanto relacionais, para a gente estar desenvolvendo habilidades novas, conexões e gerando valor para todo mundo, não só para o ambiente corporativo, no sentido profissional, mas é o momento de uma evolução da humanidade, vou dizer assim. Vamos trazer isso para um campo mais amplo. Não no sentido holístico, não é isso, mas é evolução mesmo, a gente de desapegar de algumas coisas e aprender a ser humano e no sentido de colaboração mesmo. É, a gente tem aprendido muito isso, a gente tem praticado muitas coisas, né? Está sendo um momento, acho que, oportuno para esse tipo de reflexão, né? E é aprendizado,
né, eu estou falando eu, você, né, Ju? A gente já tem essa caminhada aí do autoconhecimento, né? E não é uma caminhada que tem grandes desafios, então a gente está adaptado a encarar algumas situações, tanto internas quanto externas, mas isso tudo pegou a gente muito de surpresa, né? Era uma coisa imprevisível, pensando nas relações humanas e pensando também nos resultados do nosso negócio. A gente já vinha nessa linguagem de mundo VUCA, né? De instabilidade, de incerteza, de ambíguo. Então, tudo isso a gente já estava nesse ritmo. Aí, de repente, parece que o cara lá de cima falou assim: vamos ver se vocês estão adaptados mesmo. É isso Vamos aí. ver se isso vai para a prática. Deixa eu ver como é que rola. É verdade. Deixa eu ver quem mais está aqui. E, Ju, antes da gente começar, só vou te avisar assim, que eu vou deixar os comentários abertos para o pessoal ir contribuindo com a gente, fazendo perguntas. Eu acho que esse é um tema que pode surgir muitas dúvidas e muitas perguntas, e aí eu quero deixar esse canal aberto para as pessoas que estão aqui com a gente hoje, né, para perguntarem mesmo, para nos ajudarem na construção desse conteúdo. Sim. Fernanda Sim. Simões e Nova Patti, boa tarde. Manteiguinha Off-Road, Mônica. A Mônica esteve ontem com a gente aqui na live da Fabi. Hoje ela está de novo, que ótimo, Mônica. A Mônica também é líder, ela é gestora, está em busca de recolocação. O Alfredinho de Barra Mansa, Alfredo Figueiredo de Barra Mansa, seja bem-vindo. A Sandra, que também está acompanhando com a gente essa semana. Isso aí. Vamos lá. O meu papo com a Ju hoje vai ser... a gente escolheu um tema e a gente vai... desculpa, a Mônica é coordenadora pedagógica. Coordenadora pedagógica, porque ela está buscando recolocação, é bom falar aqui mesmo, viu? E a Queca Pinheiro já está dando boa tarde para todo mundo. Então, vamos lá. Eu conversando com a Ju, a gente entendeu que isso era uma necessidade que estava dentro do nosso know-how para bater esse papo e contribuir de forma efetiva com vocês. E eu tenho feito contato com muitos dos meus clientes nesse tempo e dividindo com eles esses desafios, né? Então, eles estão encontrando desafios nesse momento para gerir as equipes, né? Então, pensando nisso, falei de que forma que a gente conseguiria contribuir, né, com esse momento. Então, a gente escolheu como tema para essa live como liderar a sua equipe em tempos de Covid-19, né? Então, Ju, a nossa ideia é contribuir, né? Eu vou pedir para a Ju se apresentar, mas ela é uma parceira de missão, né? A gente tem a missão aí de desenvolver as empresas através das pessoas, né? A gente faz desenvolvimento de líderes. Eu, atualmente, Ju, estou dentro de um cliente nosso fazendo desenvolvimento de 32 líderes. Então, era um trabalho que tem um planejamento que começou em janeiro e que a gente vai até dezembro. Tinha um planejamento de janeiro a dezembro. E que a gente ia trabalhar uma competência por mês. Então, assim, é um trabalho muito prazeroso, muito grandioso, né? E que a gente precisou adaptar nesse momento. Então, a gente se recolheu, né? E aí a gente está buscando novas formas de, mesmo nesse momento, contribuir de maneira efetiva para esses líderes estarem atentos a esse momento e como usar aquelas competências de forma efetiva quando é preciso, né? Algumas são mais necessárias nesses momentos de crise e outras não, né? Então, a gente está dando ênfase para isso também. E aí, com base nisso tudo, eu quero que você conte para as pessoas. Quem é a Ju? A gente chama Ju, mas é Juliana. Conta pra gente.
Ari, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Não só de falar do meu trabalho, mas da gente poder compartilhar disso mesmo. Bom, eu trabalho com gestão de pessoas. A minha consultoria tem um foco assim, no design organizacional. E dentro desse desenho, né, de compartilhar a visão, missão do empreendedor, para compartilhar com a equipe, para trazer todo mundo ali para o mesmo a causa que todo mundo abraça, para que seja entregue ao mercado, independente se a empresa é produto ou serviço, todas as empresas entregam alguma coisa ao mercado. Então, essa comunicação interna para trazer esse sentimento de pertencimento, né, e ajudar as empresas através não só desse arranjo e desse compartilhar de visão, através de capacitação, ou seja, as pessoas precisam entender o que elas estão fazendo ali e como que elas resolvem a dor do cliente. Então, esse é o meu papel. A consultoria hoje, então, atua em algumas vertentes, que é nesse desenho, na capacitação, na mentoria, e muitas vezes a gente tem essa necessidade de trazer talentos também para a organização, seja para substituição ou para um cargo que surge depois dessa conversa. E aí, entendendo para esse arranjo, como é que a gente consegue modelar as estruturas internas, aí a gente fala de processos, a gente fala de ferramentas, né? Entender como é que as pessoas se percebem no contexto organizacional, tem várias ferramentas para isso, a gente fala de perfil comportamental, a gente fala de entregas, a gente fala de responsabilidades, e hoje, nesse cenário de adaptação, tem uma expressão que eu já tenho trabalhado há um tempinho, e agora ela vem gritante, né? A necessidade da gente ser long life learner, ou seja, sermos aprendizes para sempre. A gente está sempre reaprendendo. Então, num cenário macro, a gente desenha a gestão da mudança. Primeiro momento onde a gente tem aquele descongelamento do velho jeito de se fazer as coisas para discutir junto o que é necessário. Né? A gente não desapega de tudo, a gente aproveita muitas coisas que já fizeram parte da história da empresa até aqui, dos pilares que o fundador, o diretor, a presidência da empresa, então, ela trouxe a empresa até ali, e em algum momento a gente precisa revisitar isso para adaptar para o cenário externo e compartilhar com os colaboradores. No segundo momento dessa gestão da mudança, então, a gente começa a construir o novo, e para o terceiro momento a gente consolida as etapas, então, e todas aquelas coisas que a gente está em constante ajuste, vamos dizer assim. E aí, usando essa expressão de ser long life learner, né, de aprendiz para sempre, tem algumas competências a nível não só organizacional, mas a nível individual, e o líder ali, ele é o canal, né, para fazer as coisas acontecerem. Então, eu gosto de falar que a gestão de pessoas ela tem uma espinha dorsal em 3 Cs. Cultura, comunicação e comportamento. Então, primeiro, trazer todo mundo para a mesma página pela cultura organizacional. Depois, a gente, então, canaliza isso pela comunicação. E aí entra a figura do líder, que não tem, né, como facilitador, como mentor, como guia, como professor, como instrutor, como gerente. Nem sempre ele é só um gestor, né? Ele exerce aí uma função de maestro, muitas vezes. E reflete no comportamento. Né? Não tem como a gente querer atuar em certos comportamentos no mesmo nível que ele acontece. E Einstein já falava isso. A gente tem sempre que olhar com uma visão maior. Então, tem algumas competências aí que são nitidamente, agora elas são gritantes, né? Nessa necessidade não só de adaptação, mas de amplitude de consciência. Talvez eu chamaria que é o primeiro ponto aí, das pessoas trazerem não só a capacidade de ser inteligentes, de resolver problemas, mas para isso existe a inteligência artificial, mas não existe ainda a consciência artificial. Isso é ótimo, assim. O legal é que a gente tem, assim, o mesmo estilo de trabalho, né? A mesma entrega e a gente troca muito, né? Em todos os momentos que nós estivemos juntas, uma sempre contribuiu com a outra, né? E porque a gente acredita na mesma coisa. Entre uma pergunta e outra, eu vou dar uma olhada aqui, porque aí a gente vê se o pessoal está perguntando alguma coisa. A Bernadette
seja bem-vinda. Bernadette, direto de Recife, acompanhando a gente. Ela também trabalha com gestão de pessoas. O Ricardo em Santos, seja bem-vindo. Silvia Oliveira. ISO 9001, que é a gestão. Se alguém tiver aí, pode colocar o nome da pessoa, porque acho que esse é o nome da empresa. RFD Smart também. Fernando Coelho, seja bem-vindo. E a Danúbia. Sejam bem-vindos. Ô, Ju, quais são as principais competências? A gente já está falando bastante de competência, eu gostei muito desses 3 T's que você colocou, né? A questão da cultura, da comunicação e do comportamento. É uma tríade, né? E você constrói ou reconstrói ou revisa a cultura da empresa para você começar a fazer essa comunicação fluir de forma eficaz e mudar ou ajustar o comportamento das pessoas, que vai trazer o resultado que a empresa espera, né? Então, quais são as principais competências comportamentais que devem ser exaltadas e utilizadas pelos profissionais que têm hoje cargos de liderança e que possuem uma equipe nesse momento para liderar? Quais são as competências que você acha mais importante para a gente exaltar, pensando nesse momento de crise? Tá. A gente tem falado muito nas soft skills, por exemplo, de adaptabilidade é uma delas, a visão sistêmica é outra, ou seja, aquele líder que tem essa capacidade de enxergar o todo, né, a grande figura, e aí entra a visão dos stakeholders, ou seja, não só o cliente interno, mas os fornecedores, os parceiros, né? Hoje a gente está o tempo todo ligado aí na legislação que está mudando, existe os órgãos, né, a questão governamental, então a gente precisa de estar se situando e manter um certo equilíbrio. Então eu diria que uma outra característica que a gente tem trabalhado muito como competência é a empatia, né? A gente usar aí a nossa capacidade de sentir a dor do outro, sentir essa necessidade e através da empatia surge criatividade, surge colaboração, surge inovação. Então a empatia ela é uma gaveta, assim, ela abre muitas possibilidades. Legal. Isso eu diria que quando eu falo a gente começou a falar de adaptação, de amplitude de consciência, de visão sistêmica e de empatia. Uma dá a mão para a outra, né? Quando a gente começa a falar de empatia, por exemplo, quando eu me coloco no lugar do outro, eu sinto a dor do outro, esse conceito é até a página 1. Né? Mas vamos para a página 2 da empatia, que é eu ir para o lugar do outro, me despindo de todas as minhas certezas, de todos os meus julgamentos. Porque se eu for para o lugar do outro, com a minha opinião, com a minha visão, Ajuda uma travadinha aqui para mim, eu não sei para vocês que estão acompanhando a gente agora. Quem estiver por aí e quiser comentar comigo, se foi só a Ju que travou, se vocês continuam me ouvindo, qualquer coisa a gente... Eu vou pedir para ela entrar de novo. Travou. A Mônica está falando que travou. Ok. Tá bom. Provavelmente ela tá voltando e ainda não está aparecendo. Ah, já apareceu aqui para eu adicionar ela de novo. Vamos lá. aí Voltou? Tá me ouvindo? Voltou. Estou te ouvindo. O vídeo ainda não está rolando para mim aqui, o seu, Tá me mas ouvindo? eu tô te ouvindo. Só o vídeo que não, Ju. O Breno chegou. Bom, legal, já tem mais pessoas chegando aqui. Paty, seja bem-vinda. Que bom que você conseguiu hoje nos acompanhar. A Val de Limeira, que bom.
Legal. E aí, agora acho que voltou, Ju, tá me ouvindo? Sim, tô te ouvindo. Tá, acho que indo devagar. Agora voltamos. Vamos Tá lá. me ouvindo? Travou na hora que você estava falando da questão da empatia, da adaptabilidade. Sim, e a empatia quando a gente se coloca no lugar do outro e a necessidade da gente fazer esse exercício que não é fácil de tentar sentir essa dor, mas sem as nossas convicções, sem as nossas certezas, né, de uma forma mais neutra mesmo, para a gente conseguir trazer uma contribuição. Sentindo essa dor do outro, a gente consegue ter ideias, aí surge a criatividade e a inovação também, vem desse deslocamento de posição. Quando a gente fala. E quando a gente traz isso para o exercício da gestão, Não, sim, quando a gente fala disso, né, de você praticar empatia, e que isso é uma característica fundamental do líder, né? E de você conseguir, quando você fala de se despir do teu preconceito para poder olhar com o olhar do outro, eu ainda dou o exemplo assim, é como se a gente estivesse usando o óculos do outro, né? Se você está conversando com alguém, tira o óculos dele e tenta enxergar com o olhar dele, né? Para você se despir efetivamente daquilo que você é, porque isso é a empatia, né? E aí você resumiu bem assim essas três competências em relação à adaptabilidade, a visão sistêmica que é excelente, né? É aquele conseguir olhar como um todo, né? Fala, a gente sai para poder olhar de cima e enxergar tudo, né? E a questão da empatia. Só que dessas três, aqui a gente tem mais ouvido falar em todas as nossas conversas, isso vem aparecendo, é a questão da adaptabilidade. Então, eu queria que você comentasse um pouco mais, assim, como é que isso pode ser um fator-chave no relacionamento com a equipe, né? O líder que está nos ouvindo hoje, que tem lá 5, 10, 20, 30 pessoas na sua equipe. A gente tem a Val aqui, a Val entrou, a Val é de Limeira, ela trabalha na área de TI de um cliente nosso e ela também tem uma equipe com ela. Ela tem um gestor acima dela e ela tem uma equipe que acaba ficando sobre a coordenação dela. Né? Como é que a gente pode usar essa tal adaptabilidade que todo mundo está falando agora como um fator-chave para o nosso relacionamento com as pessoas, com o papel do líder com a tua equipe? bom, sabendo então que nós somos diferentes, né? São pessoas, um grupo com pessoas diferentes, culturas familiares diferentes, formações às vezes semelhantes, mas diferentes. Então cada um tem um repertório aí de uma bagagem profissional e a gente de repente se encontra num ambiente corporativo. Hoje não mais no mesmo ambiente físico, mas fazemos parte de um mesmo cenário. Vamos me colocar no lugar desse gestor que precisa ali hoje dar respostas a um mercado, a uma diretoria de uma empresa a partir de outras pessoas. Então a gente precisa o líder vai entender aí que somos diferentes e essa metáfora que você olhou, né, usou aí da lente, quando a gente consegue pactuar isso, que todo mundo consegue olhar para situações com diversas lentes, a possibilidade de fazer uma leitura muito mais diversificada, isso é rico. Só que, pensando que nem sempre as respostas já estão muito prontas, né, Ari? A gente chega dentro de um cenário, o líder está com uma situação, não é um botão que ele aperta, uma reunião que ele faz, que a coisa vem pronta. Então, se a gente conseguir, no papel do líder, trazer a equipe, considerando essas diferenças, e quanto mais esse gestor colaborar, compartilhar a sua visão para trazer essa transparência, mais colaboração ele vai ter. E entendendo que se a gente tem essa transparência, essa escuta ativa, né, que é outra competência do líder, ter esse desprendimento para escutar, a gente consegue ter soluções surpreendentes que num cenário, de repente, numa zona de conforto, num cenário de normalidade, a solução não apareceria. É exatamente no momento onde tem um fator externo, fora do nosso controle, onde a gente precisa ali chamar todo mundo
eu preciso mostrar para minha gente a minha visão, para que todo mundo, então, consiga ter a minha lente, e a partir daí eu também escute a opinião, a visão de todo mundo sobre aquela situação. A probabilidade da gente criar algo novo aí, e o líder, então, está nesse papel, não é dele a responsabilidade, de repente, de trazer uma solução. É dele o papel ali naquele momento de unir várias competências para sair uma solução, uma criatividade, a inovação. E motivar a equipe na busca da solução, né? Agregando essas diversas competências e tirando o melhor de cada uma delas, né? Você... E aí eu gosto muito de dar gancho essa conversa para dois caminhos. Um, para a gente falar de perfis comportamentais, ou seja, tem equipes com várias visões, né? Tem gente que tem um padrão de ordenação mental e padrão de relacionamento, onde a importância para aquela pessoa, para aquele grupo, talvez é uma competitividade, mas também uma execução. Tem gancho para a gente conhecer aqueles perfis analíticos que todo mundo precisa de conhecer a fundo, o detalhe, a possibilidade do erro, né, aquele nível de exigência muito alto, que às vezes tem grupos com perfis assim. E tudo bem, e que bom que tem gente com essa característica, com essa diversidade, porque se está todo mundo dentro igual na mesma caixinha, ninguém sabe mesmo. A caixinha. A Mônica está perguntando aqui como trabalhar com a resistência ao novo neste mundo VUCA. E aí, antes de você começar a responder para ela, explica para a gente o que é esse mundo VUCA aí que você também já citou e como é que a gente pode trabalhar a resistência ao novo. Bom, mundo VUCA, né? Ele é uma sigla para falar do mundo que é volátil, ele é instável, ele é ambíguo, quer dizer, dá margem para a gente ter uma total incerteza, insegurança das coisas. E aí eu volto, então, no ponto onde a gente fala muito hoje da cultura ágil. A cultura ágil, não necessariamente a palavra ágil, ela remete à velocidade, ela remete à assertividade. Então, na cultura ágil, a gente tem várias ferramentas, e aí essa nomenclatura, né, essa metodologia veio lá da área da TI para gestão de projetos, para conseguir desenvolver software. Né? Então, a tecnologia é uma área que tem avançado assim, muito rápido para desenvolver software para tudo nessa vida. Então, hoje o RH usa a cultura ágil, a gente usa algumas ferramentas, então o nome disso é framework. Né? Framework é uma caixa de ferramentas. Então, quando você me pergunta como que a gente lida com resistências, na gestão de pessoas, existe alguns caminhos. Então, por exemplo, quando eu entro dentro de um cenário que tem uma equipe, eu vou mapear. Eu estou trabalhando, então, com uma proposta de mudança. Então, eu tenho que mapear quem são os agentes de mudança e quem são as resistências. A gente vai entender, então, o mindset. Tem um livro muito bacana aí, que é uma psicóloga, Carol Dweck, que ela dividiu o mundo em dois grupos de pessoas. Aquelas pessoas com mindset fixo, né, que são as resistências, e as pessoas com mindset de crescimento, que encaram tudo como oportunidade e querem dar a volta, querem achar solução e tudo mais. Então, o primeiro ponto é entender, então, como é que funciona a palavra mindset de mentalidade, como é que as pessoas se posicionam diante do novo. Então, um parêntese aqui, Ari, que é do ser humano o medo do desconhecido. Né? Então, isso não é demérito de ninguém, todo mundo tem o medo do desconhecido. Porém, diante do desconhecido, tem pessoas que travam, tem pessoas que falam assim, nossa, vamos lá ver como é que nós vamos resolver. Então, para algumas pessoas é motivador ir em busca desse novo, em busca dessa solução, e para outras não. Estou vendo aqui, perguntar o nome do livro, é exatamente esse, Mindset. A gente pode escrever aqui, né, Ari? Tem ele em PDF, super fácil, se alguém quiser também eu posso compartilhar. E tem uma imagem muito bacana no Google, onde a gente enxerga, então, o lado do cérebro voltado para o mindset fixo e o mindset de crescimento, que são aquelas pessoas que têm um pouco mais de predisposição. A Kétia que está pedindo, quem quiser o livro também tem, coloca o e-mail aí nos comentários da live depois que a gente encaminha, tá bom?
Inclusive, tem até um dos meus treinamentos, eu começo fazendo exatamente esse teste, ou seja, a gente começa a mapear para trazer todo mundo para a mesma página. Porque aí você começa a mostrar para aquelas pessoas que têm resistência que ela precisa sentir segura. Então, a gente precisa dar a mão para essas pessoas e falar assim, olha, tá tudo bem, ninguém sabe de nada, mas tá tudo bem, nós vamos juntos. Né? Essa insegurança, ela faz parte. Então, e de novo, a gente vai para a comunicação, a gente vai trazendo as pessoas para mais perto para mostrar que a gente vai dando passos e à medida que a gente vai tendo sucesso, aquelas pessoas vão, de certa forma, fazendo parte do grupo. Ah, mas tem gente que não adianta, cabeça dura e não vai. E aí eu sinto em dizer que a gente esbarra, então, no topo da pirâmide, que é a questão da cultura. Qual é o momento que a empresa está? Qual é o desafio que a empresa tá para enfrentar? Quem é que está junto nesse barco que vai ajudar a atravessar? Quem não estiver no barco, não fizer parte, não compactuar com esse desafio, aí a empresa tem que ver como ela vai lidar com as pessoas que, na verdade, não estão fazendo parte do desafio, não vão fazer parte do sucesso. É uma conversa, de repente, mais delicada da gente conduzir. Ou você consegue colocar a pessoa num outro local, onde ela, dentro da própria organização, que ela vai continuar entregando o resultado dela, mas que essa mudança não vai precisar depender da mudança específica dessa pessoa, ou você faz a demissão dela para ela ser feliz em outro lugar, né? Eu falo muito isso no treinamento. Todo mundo tem que ser feliz, aqui ou fora daqui. Né? Então, se é uma coisa que está difícil muito, que não está sendo genuíno para você, ela não vai compactuar com aquilo. O importante é ser feliz, né? Paciência. A Keka está falando que ela tem uma equipe de 30 professores, tá? Da onde você é? Qual a sua escola? Você pode contar para a gente? Eu quero dar as boas-vindas para a Andréia, que está assistindo a gente de Brasília. A Andréia também é cliente nossa. Ela também comanda uma equipe lá e uma galerinha bem atualizada, bem competente. O pessoal que tem uma entrega fantástica, um mindset de mudança total. A gente tem a Fabiana também que está aqui. Ana Lu, seja bem-vinda. Ana Lu também é da área de RH. Que bom que você está por aqui. E Nova Pati está perguntando como motivar as pessoas com este novo momento, principalmente por estarem em home office. Como motivar a nossa equipe estando em home office? Bom, tem uma coisa que eu tenho falado muito, né, dentro das minhas reuniões com clientes e na minha postura. Nós somos seres grupais, a gente precisa de sentir que faz parte de alguma coisa. Então, a primeira coisa a se falar a palavrinha é sentimento de pertencimento. O líder agora é momento de abraçar essa equipe mesmo. Então, times remotos, Juliana, como é que a gente faz isso? Então, tem várias plataformas hoje, e eu sei que as empresas estão se comunicando via WhatsApp, via e-mail, via Hangout. Agora, eu vou reforçar. Não deixem de fazer reuniões virtuais, onde todo mundo possa se ver, esse cenário visual, para que eu possa olhar para o rosto da Ariane, olhar para o rosto da minha equipe. Eu fiz uma semana passada que já tinha 2 semanas que eles não se encontravam, mas foi uma alegria de ver a pessoa ali e falar assim, nossa, oi, Vanderlei, oi, fulano. Então, isso quando você fala de motivação, esse sentimento de grupo, ou seja, manter o líder, o gestor, e aí dentro da cultura ágil, a gente tem uma das metodologias, que é o Scrum, que é uma metodologia de gerenciamento de projetos, onde a metodologia prevê reuniões diárias, chamada Daily. E a Daily, ela faz... A gente tem 3 perguntinhas básicas para você fazer. Ela é bem rapidinha. Então, temos uma meta. O que você fez ontem para contribuir para a meta? O que você está fazendo hoje para contribuir para a sua meta? O que falta para você fazer amanhã? Você está precisando de alguma ajuda? Então, como é que se faz? Como é que o líder aproxima da equipe? Nesse momento, o papel do líder não é só gerenciar e cobrar resultados, e cobrar horário, essas coisas, né? A pergunta não é o que a minha equipe está fazendo, a pergunta é o que a minha equipe está entregando. Então, a gente, de novo, mindset, a gente muda a postura. E aí, conduzindo com essas reuniões diárias bem rapidinhas, fazer parte do grupo onde as pessoas possam se ver. Como grupo, a gente precisa de saber que a gente tem um líder, então é importante esse posicionamento, essa presença do gestor
As empresas pequenas nem sempre têm líder definidos, assim, com papéis separados. Muitas vezes as pessoas precisam, nesse momento, falando de mundo VUCA de novo, desconstruir hierarquias. A gente precisa muito mais de colaboração do que de uma estrutura hierárquica. Então, a gente fala mais de contribuição, de colaboração, do que de posições dentro das empresas. Então, quanto mais usar e abusar da tecnologia agora, né, para falar de trazer o senso de pertencimento, o caminho da motivação, na verdade, a gente não tem resposta para nada. O amanhã está muito instável. A única coisa que a gente sabe é que a gente precisa manter. Aí, ó, uma super dica da Ju, já dá para anotar aí. Eu falo que é a dica de R$1 milhão, manter o time unido. Na quinta-feira passada, a nossa live foi com uma psicóloga que trouxe para a gente um tema assim, de como a gente manter a saúde emocional em tempos de crise, né? E uma das coisas que ela me falou e que ficou assim, algumas coisas a gente ficam mais forte, né? Em alguns momentos. Que ela falou, nós somos seres relacionais, né? Então é isso que você está falando. A gente tem a necessidade de se relacionar. Por mais que existam pessoas que gostam de ficar mais recolhidas, ninguém vive sozinho, né? O ser humano tem a necessidade de se relacionar. Mesmo que virtualmente. Eu tenho visto confraternizações de família, reunião de família. Amanhã é meu aniversário, vai ter uma festa virtual. A Sandra está colocando assim. Complementando então, isso que a Ju falou da questão dessas reuniões, a Sandra está colocando assim, olha, eu entendo que neste momento fazer pequenas reuniões com a equipe para saber como cada um se sente nesse momento, como é que está a empresa e como é que todos podem colaborar para se manter e crescer neste cenário. É isso aí. Nesse cenário de crise que atinge todos em todos os aspectos, manter essa proximidade, seja presencial ou online. A Thaísa já chegou, seja bem-vinda, de Barra Mansa, no Rio, acompanhando a gente. Faz a diferença, traz direção e tranquilidade. Estou falando as cidades aqui, Ju, e você não se apresentou como mineira, boa mineira que é. Pois é, o mineirês ele sai assim mesmo fora do meu controle. Então, às vezes se tiver algum mineiro apresentar, eu já entreguei. Pode também falar. E já vou dar um spoiler aqui, que na segunda-feira que vem nós vamos ter outro mineiro aqui sendo entrevistado, viu? A gente sabe que esse povo, mora aqui no coração da gente. Eu falo que é um dos lugares que mais... Eu não tenho que reclamar, né? Onde eu vou, eu sou muito bem acolhida. Eu falo, aproveitando a Andréia que está aqui, toda vez que eu vou para Brasília, eu me sinto em casa, porque ela me recebe muito bem lá. Quando eu vou para Minas, eu me sinto em casa também, porque o povo adora acolher, adora abraçar, né? Adora dar um pãozinho de queijo para a gente, né, Ju? Tem que manter a taxa de queijo. Olha, nesse momento, a gente precisa se informar e se manter conectado com a equipe, né? Que é isso tudo que a gente está falando, assim. Garantir essa comunicação formal entre as partes, e aí, mais do que nunca, você trouxe a questão também da gente trazer os stakeholders, né? Então, para quem não sabe o que é isso, esse termo, são as partes interessadas relacionadas ao nosso negócio, né? Então, muito mais do que só a nossa equipe, a gente tem os clientes, a gente tem os fornecedores que também estão sendo impactados por isso, né? Por esse momento. A gente tem a comunidade em volta, se a gente tem alguma ONG que depende da gente, que recebe as contribuições da nossa empresa ou recebe algum resíduo e usa isso, né? Eu já tive clientes assim que o refúgio da produção serve para essa ONG trabalhar e transformar isso, né? Então, de que forma que também essas pessoas precisam ser acolhidas nesse momento, né? Precisam participar dessa comunicação. Como é que a gente pode fazer tudo isso acontecer, né? Da melhor maneira possível, já considerando todas essas dicas que você deu, assim, da gente usar a tecnologia, de estar junto,
olhar no olho, por mais que seja, né, através das redes sociais. Tem mais alguma coisa que você acha que seja importante a gente contribuir com as pessoas aqui? Bom, tem algumas coisas que eu acho relevante sim falar. Quando a gente está montando, então, esse senso de colaboração, de ajuda, de empatia, tem uma palavrinha aí que é a cereja do bolo, que chama confiança. A gente estabelecer, então, e fortalecer os laços de confiança. E aí eu estou falando a relação do líder com seus liderados, do líder com a comunidade envolvida, aí você acabou de citar os stakeholders, ou seja, parceiros de confiança, clientes, a relação fornecedor-clientes com confiança. Então, esse é o pilar para a sustentabilidade dos negócios e das relações de uma forma geral. E aí, de novo, a gente falar de reuniões mais internamente, quando a gente traz para o ambiente corporativo, as coisas serem mais dinâmicas, com pautas estruturadas, onde o objetivo é o acolhimento, a palavra de motivação anda junto com a confiança, e a gente aceitar mais quando a gente começa a olhar para essas coisas que hoje de um jeito, a gente toma uma decisão, amanhã o cenário é outro, a gente toma outra decisão. Mas então nós fizemos errado. Começar a ressignificar a palavra erro para aprendizagem. Então, essa flexibilidade para essa adaptação, né? Ou seja, a gente precisa ser aliado da mudança e não ter medo dela, não vibrar no medo. Então, usar o nosso cérebro aí para ter novos canais neurais, né? A neuroplasticidade, eu gosto muito de falar com a neurociência. Então, como é que a gente traz isso para o nosso dia a dia como gestor? A gente sai do ambiente do horário de trabalho, a gente chega em casa, aí a gente, hoje no nosso cenário, está todo mundo dentro de casa. Então, a gente tem que achar coisas disruptivas para dar oportunidade para o nosso cérebro quebrar esses padrões, né? Então, por exemplo, fazer live é uma coisa muito disruptiva, né? Até um tempo atrás, a gente hoje está tendo que fazer live em vários horários e ter essa adaptação e dar ao cérebro os poderes que ele naturalmente tem para impactar. Então, a gente está falando aí de olhar para nós, enquanto seres humanos, olhar para a nossa comunidade e olhar para a equipe que está junto com a gente ali. De novo, trazendo um pouco do conceito da cultura ágil, a gente falar de squads. Squads são times multidisciplinares. Então, se eu puder dar um recado de novo para os gestores, para os líderes aqui, valorizar essas diferenças, esses times com perfis diferentes, com competências diferentes, alinhar melhor essa comunicação a partir de uma escuta ativa para dar oportunidade para ideias novas aparecerem. E aí uma palavrinha também muito conhecida, que é o feedback. Eu gosto muito de uma nova, que é o feed forward. Feedback é usar, o back é passado, né? Olhar para o que já foi e pensar, beleza, o que a gente vai fazer com isso daqui para frente? Então, o feedback é olhar para o passado, o feed forward é para frente. Então, os gestores, aí, os líderes nessas reuniões diárias, aproximar, então, fortalecer os lados de confiança e ouvir melhor essas pessoas e dar sugestões e perguntar em que posso te ajudar, o que está pendente, né? O líder como um apoiador, como um líder servidor. Eu gosto muito dessa estratégia da liderança servidora. E aí a gente começa, então, a entrar num cenário onde a tendência da empresa não mais de controlar processos e controlar ações, e sim começar a capacitar os gestores como mentores da equipe. É aquela figura que vai ali apoiar no desenvolvimento das habilidades, porque tem coisas que já vão ser feitas de outro jeito. A gente precisa começar a desapegar de alguns controles, vamos dizer assim, e começar a preparar as pessoas para ser. Ótimo. Já tive vários insights aqui, Ju. Uma das coisas assim, que você falou é a questão de ressignificar o erro como aprendizagem. Então, assim, isso para mim é uma coisa que fica muito forte nesse momento. Eu não sei se essa parte da resposta da Ju pegou aí para um de vocês, né? E faz sentido porque eu estou relendo o poder. Eu estou relendo o Tony Robbins. Ele no Poder Sem Limites, ele fala, né, da questão das crenças de sucesso, né? Ele estudou, né, o
comportamento de alguns líderes de sucesso, e ele pegou e construiu 7 crenças, né, que te fortalecem para o sucesso, né? E a primeira delas que ele fala é a questão de que tudo é um resultado, que tudo é um resultado. Não tem erro, né? Não existe erro, é resultado. E tudo acontece por alguma coisa. Então, se você fez uma ação que não chegou ao teu resultado, ótimo, legal, chegou um resultado. Aquele é aprendizado, porque aí no próximo você não vai cometer os mesmos erros. A gente já sabe mais como não fazer. Né? Aquele exemplo da lâmpada, né? do Thomas Edison. Ele testou sei lá quantas vezes para saber que não era daquele jeito. Agora eu já sei que não é assim mais. Da próxima vez eu vou dar um jeito de achar outra assim, forma de testar. Se a gente puder, ainda temos alguns minutinhos de live aí, mas se a gente puder levar alguma coisa grandiosa que a Ju trouxe para a gente, foi isso, né? Deixa eu só ver aqui. A Mônica está falando líder servidor, né? Líder servil, amo. Conseguimos o envolvimento da equipe, é isso mesmo. A Gisele, seja bem-vinda. A Val está falando assim, olha, o próprio home office necessita confiança, né? Já é um teste, né? É a mudança da pergunta. Não é o que a minha equipe está fazendo, é o que a minha equipe está entregando. Deixa eu conferir, então, as entregas e fazer os ajustes em cima do que ele entendeu que ele tinha que entregar. Se não chegou aqui o que eu esperava, eu volto lá e refaço, então, o script, o desenho, o apoio, faltou informação. O que faltou? Líder servidor. Deixa eu voltar lá para... Já sei que não é assim que eu tenho que dar a instrução. E, de novo, nós temos 4 padrões comportamentais. Nós temos um tempinho aqui, eu vou só dar um gancho para isso, porque é muito importante o líder ele olhar para a sua equipe e entender. Eu sou um líder para cada tipo de liderado. Então, baseado não só no perfil de comportamento, no grau de maturidade, né, a gente usa aí uma caixa de ferramentas para trabalhar com a liderança situacional, enfim. Tem um instituto, que é o Instituto Brasileiro de Coaching, ele fez a metáfora dos 4 padrões com 4 animais, né? Então, não tem certo nem errado. Nós temos um pouquinho de todo mundo, todos os padrões, a gente transita entre eles, também é situacional. Mas eu gosto muito de mostrar para as pessoas, porque o líder ele precisa saber, esse cara aqui, ele gosta de conversar, então eu vou ligar para ele e vou saber o que está difícil ali, aonde que está com dificuldade. Tem pessoas que não gostam de conversar, preferem por e-mail, então deixa eu mandar uma informação por e-mail, quanto mais detalhada eu mandar por e-mail, melhor, porque aquela pessoa ela gosta de seguir regras, ela gosta de passo a passo. Então, é assim que eu vou conseguir conduzir aquele perfil. Tem um outro perfil, que é o perfil águia, né? Ele gosta de colaboração, ele tem uma facilidade de enxergar o todo. Então, deixa eu bater um H ali com ele para mostrar o panorama e dar uma certa previsibilidade. Se eu mostrar para ele, ele vai ter uma certa segurança e eu vou conseguir melhores estratégias com ele. Então, uma vez que o líder conhece qual é o seu padrão relacional, qual é o seu padrão de comunicação e mapeia a equipe, ele consegue desenvolver estratégias para tirar o melhor da equipe, conhecer quais são os fatores que motivam. Tem gente que gosta de competição, tem gente que gosta de segurança, tem gente que gosta de comunicação, tem gente que gosta da justiça. Então, eu consigo trabalhar com várias moedas. Ótimo. Existe essa ferramenta, né, adaptadas, igual você falou, que o IBC adaptou. É comum a gente ver no mercado ele como um DISC, né, que são o DISC, né, Sim, que são as iniciais para esses 4 perfis comportamentais, né, e que é o planejador, né, o comunicador, o ouvinte, o bom ouvinte e o analítico, né, que são esses 4. Então, assim, é aquilo que você falou. Quando esse grupo que eu estou acompanhando também dentro de um cliente nosso, a gente começou com esse mapeamento, né, para entender o perfil do líder dessa organização, né, onde a gente tem a maioria deles. Então, o que está fazendo falta? Né? Quais são os outros perfis que a gente encontra mais escasso nas pessoas, né? Durante a execução, a forma como se comporta diante de uma situação, né? A Sandra está falando assim, olha, estamos tendo tantas lições nessa crise, muitas.
Mapear e compartilhar os diferenciais adotados por cada empresa, as lições aprendidas e o que pode ser adotado daqui por diante por todos. São insights. Isso aí. Dedicar tempo para desenvolver, o valor do tempo agora tem um outro peso. Essa pausa obrigatória, evidência que precisamos fazer pausas e repensar as novas possibilidades. Isso aí. Ai, Flávia, seja bem-vinda. Ela é psicóloga, foi minha professora na pós-graduação de psicologia organizacional. Que ótimo, Flavinha. Pode contribuir com a gente aqui, tá? Ju, a gente tem 12 minutos, porque o Instagram derruba a gente. Então, eu quero que você aproveite esses últimos minutinhos para falar para a gente assim, quais são, além de todas essas dicas que você já deixou para a gente, quais são as dicas finais que você deixa para quem está ouvindo a gente aqui e para quem é líder e que tem uma equipe para abraçar aí e de mão dada, abraçar virtual, que agora os abraços são virtuais. Eu tenho uma hashtag aí que eu gosto muito, que é a hashtag meu time amado. É o gestor mesmo abraçar essa equipe de uma forma genuína, conhecendo o perfil, conhecendo os fatores de motivação, conhecendo os fatores de comunicação, conhecendo os fatores de relacionamento, de produtividade e de medo. Né? Nós estamos num cenário de medo. Então, tem gente que tem medo do que é incerto, tem gente que tem medo de perder o prestígio, tem gente que tem medo de não estar correto, né? De não ser perfeito. Então, conhecer agora quais são os fatores de medo para a gente não vibrar nessa frequência que emana e que multiplica, e isso é ruim para todo mundo. É levar ali o sentimento de pertencimento, né? Voltando no mesmo tema de confiança, porque nós somos pessoas diferentes, nós temos as nossas fragilidades, e não porque somos líderes que a gente também tem as respostas para tudo, a gente também precisa da nossa equipe, e eu gosto muito de uma palavra que é complementariedade. É verdade. Quando a gente começou a fazer esse mapeamento, nessa experiência que eu estou passando agora, a gente colocou bem isso, assim, a gente não vai querer que todo mundo chegue no final desse trabalho 100% em tudo, né? Mas que vocês consigam identificar quais são as suas fragilidades como líder e busque pessoas na sua equipe que vão suportar essas fragilidades, né? Porque todo mundo estava muito tenso, né? Nossa, mas eu vou sair daqui um super-homem no final do ano? Não, mas você vai saber quem é que você tem dentro do seu time que vai te complementar, né? Então, é bem isso que você falou. Olha, Cozinha Autoral, não sei o nome dela, mas ela tá colocando uma... Oi? Elívia. Ela tá fazendo uma pergunta aqui que eu acho bem legal a gente aproveitar para responder. Boa tarde. Se possível, fale sobre o profissional que decidiu dar uma pausa e não aproveitar o momento para se reinventar. Tá tudo bem. Vou deixar a Ju responder. Se for quem eu estou pensando, eu sei quem é. Eu entendo o seguinte, cada um tem seu momento, e aquela coisa que a gente falou, né? Quanto que cada um se predispõe, como é que eu enxergo, como é que eu me posiciono. Que a lente que eu coloco, existe pano para manga para a gente falar de crenças, para a gente falar de perfil, para a gente falar de padrão de medo, para a gente falar de... cada um faz as suas negociações internas. É legítimo, né? Então, se eu me permito, se o meu mindset é de encontrar, né, você citou o livro do Tony Robbins, ele fala da PNL, e a PNL traz um conceito de metaprogramas, ou seja, mentalmente eu tenho ali vários filtros. Diante de certos desafios, eu vou em direção A ou eu vou fugindo, né? Acho que a psicologia traz aí um recurso no nosso cérebro de luta ou fuga. Cada um tem o seu mecanismo, então não há que se julgar nem de falar certo ou errado. Cada um tem seu momento e a sua predisposição e os recursos internos. É uma escolha e tá tudo bem. Então, tá tudo bem. Que bom. A Val está falando que mapear a equipe é fundamental, excelente colocação. Val, se precisar de ajuda,
estamos aí, né? Parabéns pela iniciativa, a Flávia está colocando. O Marcelo Soares entrou também agora. O Marcelo é de Barra Mansa, ele lidera uma equipe, ele é empreendedor, ele é dono da Casa de Cultura em Barra Mansa, tem a profissional da arte. Então, já respondemos a pergunta. A Flávia está colocando, são muitas lições nessa fase, mas estamos renascendo e as empresas também. Ótimo, maravilhoso. É Lídia mesmo. O Fernando está dizendo que obrigado, foi muito produtivo, parabéns. A Ana Lu está falando que cada um tem o seu fuso horário, isso aí. A Lídia está falando, não foi por medo, foi por cautela. O vírus é novo e eu trabalho com alimentação para o grupo de risco e eu me senti segura com relação aos fatos, ainda sem evidências científicas. Ótimo. É aquilo que a Ju falou, é super legítimo, você não é a única. Eu tenho uma amiga que também decidiu realizar essa pausa e ela ainda falou assim, eu não entendo porque tem tantas pessoas que estão vendendo que é um momento para alta produtividade. Ok, mas se não é para você, tá ótimo também. É o teu momento de escolher o que fazer, como em toda a nossa vida, né? A gente escolhe o que a gente faz e a gente aproveita os benefícios disso e abraça as consequências disso, né? Que são todas resultados, né? Aquilo que a gente falou. Tudo é um resultado e é um aprendizado. Olha, Ju, quero agradecer muito você, muito obrigado. Muito obrigada a todo mundo que passou aqui com a gente. Obrigado pelas contribuições, isso tornou a nossa conversa bem mais em grupo, né? É um bate-papo aqui que tá todo mundo junto nessa. Amanhã a nossa live está especialíssima. Então, eu quero aproveitar com vocês, para convidar vocês que estão aqui agora, e vou pedir para vocês compartilharem com uma quantidade de gente possível. Amanhã a gente vai conversar com a doutora Natália Carraro. Ela é médica nutróloga. Ela já trata de mim há mais de um ano. Eu falo assim, olha, ela faz parte da equipe de anjos que cuidam de mim. Eu tenho uma equipe de anjos aqui, cada um cuida de um pedacinho. E ela é a pessoa que trouxe mais qualidade de vida para a minha vida. Ela me trouxe mais saúde, né? Como é que a nutrologia pode nos ajudar a sermos melhores, a sermos mais saudáveis, né? Dentro de todo esse cenário. E ela vai falar também como fortalecer o nosso sistema imunológico, que é tão importante nesse momento, né? Quanto a gente está sendo bombardeado e que isso afeta diretamente a nossa forma de se defender disso tudo e principalmente das doenças, né? Então, assim, eu fiz um convite para ela e foi do fundo do coração, como todos vocês estão aceitando compartilhar comigo tudo que tem dentro desse coraçãozinho aí, mineiro. Espero vocês aqui amanhã, às 17 horas. Agradeço todo mundo que esteve por aqui. Me ajude a compartilhar para todo mundo o tema de amanhã. Essa live vai estar disponível durante 24 horas aqui no Instagram e depois a gente joga lá no canal do YouTube. Aí lá vocês vão ter que procurar o canal do Valiante Consultoria, que a gente está centralizando tudo lá. Beijo, Ju, sucesso. A Cozinha Autoral está falando, a Lídia. A Andréia está dando parabéns para nós. Um beijo! Obrigada, Ariane. Estamos nos últimos minutos. Ju, muito obrigada, viu? Fica com Deus. Eu quero agradecer também a oportunidade de ter estado aqui contribuindo. Estou às ordens. E agradeço também a turma aí que mandou comentários e perguntas, porque isso facilita também a gente poder entender por onde andam as dúvidas e as inseguranças. É isso aí. Tamo junto. Me junto, coloco à disposição de vocês pelas redes sociais. A Ju também. O perfil dela vai estar aqui junto. E depois ela pode colocar também as informações da consultoria dela. Estamos à disposição de vocês, né, Ju? Nesse momento, é aquilo de ninguém solta a mão de ninguém, mesmo que seja virtual.
E a gente se Muito fortalece obrigada. e confia Fica com mesmo. Deus. Até amanhã. É Um isso aí. beijo para vocês.